Olá, alunos, tudo bem? Professor Júlio César. Vamos agora estudar o gráfico da função do segundo grau, ou gráfico da função quadrática. Primeiro a gente define aqui o que é a função quadrática, né? Uma função polinomial do segundo grau é toda função do tipo y igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c números reais e de a diferente de zero, e é definida para todo x real. Isso aqui é a definição da função. Mas na aula passada a gente já viu, né, vários exemplos de funções, calculamos o valor numérico lá, quando x era 3, qual que era o valor da função e essas coisas. Isso aqui é só a forma matemática de representar a função do segundo grau, uma forma genérica. Aplicações da fórmula da função do segundo grau. Bom, olha só, a função do segundo grau ela é muito aplicada na física. Eu peguei alguns exemplos aqui da física, mas também é aplicada em matemática financeira, né, em economia e também até na trajetória de satélite, que acaba sendo algo parecido com isso aqui. Mas vamos lá, olha só. Essa função aqui ela é a função do segundo grau. Porque o que é a função do segundo grau? A gente vai escrever ela aqui. A função do segundo grau ela é da forma, que nem estava escrita ali em cima, ax ao quadrado mais bx mais c. A função do segundo grau ela tem esse formato aqui, ó, tem essa carinha aqui, este rostinho lindo aqui, tá? Nem falou aqui na definição, ó. A função do segundo grau, no lugar de y aqui eu coloquei f de x, que é a mesma coisa, tá? Porque é função. Então tem esse modelo aí. Essa função aqui tem esse modelo. Por que ela é chamada função do segundo grau? Por causa desse expoente 2 aqui, ó. Se o maior grau for o 2, ela é do segundo grau, tá? Se não tiver essa parte aqui, ela é chamada do primeiro grau. Que é como se o expoente fosse 1 aqui, ó. Segundo grau, primeiro grau e grau 0, tá? Então, toda a função do segundo grau é dessa forma. Então, veja que essa função aqui, que é a função da posição em função do tempo, né? Aqui esse S aqui, para quem está estudando física, é o espaço percorrido, tá? Então aqui é o espaço inicial, a velocidade inicial, e T é o tempo, A é a aceleração. Então, de acordo com o tempo, você consegue saber o espaço percorrido, né? Dando uma aceleração constante, uma velocidade e o espaço inicial. Então, esse aqui é um exemplo de aplicação da função do segundo grau. Não que a gente vai trabalhar com isso, hein? Não se assuste. São só exemplos de onde eu aplico a função do segundo grau. Olha essa outra função aqui, tanto que é doidona. Tem tangente, tem cosseno. Isso aqui é a função que, para cada posição x, determina a altura y da bola. Então, por exemplo, uma bola foi lançada aqui, e para isso a gente precisa do ângulo, precisa da velocidade que a bola foi lançada, tudo. Mas a variável x aqui, ó, x elevado a 2, ela vai determinar a posição que a bola está, né? A altura que a bola vai estar em função da sua posição. Então essa função aqui também é uma função do segundo grau. Outro exemplo. O outro exemplo aqui, aceleração, né, muito utilizado na física também. Velocidade elevada a 2 sobre o raio dessa circunferência aqui. Essa aceleração aqui é exercida sobre o carro quando ele está girando aqui na velocidade baixa ou alta. Se você pensar naqueles avião caça, né, aqueles avião de combate, quando o piloto faz uma curva muito fechada, ele faz uma curva circular assim, ó. Então, como ele tem uma velocidade muito alta e às vezes o raio é pequeno, ele faz uma curva fechada,
essa aceleração aqui chega a ser 4 vezes maior que da gravidade. Então esse modelo aqui é de função do segundo grau. Aí você pode falar assim, professor, mas a função do segundo grau não é esse negócio grandão aqui, ó. Cadê as outras partes aqui, né? A parte que vem para cá. É porque aqui pode ser zero na função. Se os coeficientes for zero aqui e aqui, aí anula essa parte, fica só essa partezinha aqui, ó. Isso aqui também é a função do segundo grau, tá? Então, por isso que apesar dela ser pequenininha, mas tem o V elevado a 2 aí, ela é do segundo grau. Temos também aqui a potência em função da voltagem, é uma fórmula também, que é uma função do segundo grau. Essa voltagem aqui é a resistência da lâmpada, porque é uma lâmpada incandescente. E aqui a potência. Vou dar um exemplo. Mantém essa resistência fixa. Aí você vai e liga essa lâmpada aqui na nossa voltagem, que é 220 volts. E ela gera uma potência de 60 watts a lâmpada. Aí você viaja lá para São Paulo, leva essa lâmpada, liga a lâmpada lá, só que a lâmpada lá a energia lá, a voltagem é 110. Não é 220, que nem aqui. Então o que vai acontecer com a potência? Vai diminuir também. Então essa função também é um exemplo de função do segundo grau, tá? Bom, vamos lá. Mas o que a gente quer? A gente quer construir o gráfico de uma função do segundo grau, ou função quadrática. Então a gente vai pegar uma função bem simples aqui, que ela não representa nada, uma função que eu inventei. Ela pode ser escrita assim ou assim, mas eu quero determinar o gráfico dela. Como na função do primeiro grau a gente tinha que ter a tabelinha com os valores de x e y, aqui também a gente tem que ter. Então eu vou completar essa tabela aqui, ó. Eu peguei valores para x, vou encontrar os valores de y. Então eu vou precisar, para essa função aqui, ó, que a gente está trabalhando agora, para essa função, eu vou completar essa tabela para a gente construir o gráfico dessa função. Então, bora lá. Então, aqui os x eu tenho 0, tenho 1, tenho 2, tenho 3 e tenho 4. Então, isso quer dizer que eu vou ter que calcular o f de 0, né? Porque aqui é 0. Vou ter que calcular o f de 1, o f de 2, o f de 3 e o f de 4. Vou calcular todos esses valores. Então, o que a gente vai fazer? No lugar do x, vamos substituir os valores que estão aqui dentro do parênteses. Então, no caso da primeira, vai ficar aqui, ó, 0 elevado a 2, menos 4 vezes 0, mais 3. Então, aonde tinha x, o que eu fiz? Coloquei o 0. Fazendo a continha, 0 elevado a 2 é 0, 4 vezes 0 é 0, mais 3. 0 somado ou diminuído com 3, resultado dá 3. Então a gente achou o segundo valor aqui, ó, que é 3. Então a gente já tem um ponto do plano. Vamos calcular tudo aqui, depois a gente passa para o gráfico. Vamos calcular agora o f de 1. Então, aonde tem x, vou colocar 1. Então, fica 1 elevado a 2, menos 4 vezes 1, mais 3. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que dá 1. 4 vezes 1 é 4, mais o 3. E essa conta a gente pode fazer direto, né? 1 menos 4 dá menos 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Então, observa bem, não pode
Não pode ficar errando os cálculos mais. Agora a gente tem que fazer as continhas tudo e acertar o resultado. Regra de sinal você tem que aprender, são só 2 regras de sinais, da adição e da multiplicação. Né? Todo mundo tem condição de aprender a regra de sinal. Vamos lá, f de 2. Aonde tem x, então, vou pôr 2. Então fica 2 elevado a 2, menos 4 vezes 2, mais 3. 2 elevado a 2 é 4. O 4 vezes 2 fica 8, né? Então vai dar menos 8, mais 3. Ó, 4 menos 8 dá menos 4. Menos 4 mais 3 fica menos 1. Então achamos um outro valor aqui para a nossa tabela. F de 3, vamos colocar 3 onde tem x. Então fica 3 elevado a 2, menos 4 vezes 3, mais 3. 3 elevado a 2 dá 9, porque é 3 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12, mais esse 3 aqui. 9 menos 12 dá menos 3. Menos 3 somado com 3 fica 0. Mas, professor, deu 0 de novo. Ó. Na função do segundo grau, sim, pode repetir os valores aqui da resposta, tá? Não tem problema. Na do primeiro grau isso não acontece, né? Mas na do segundo grau, sim. E agora o f de 4, que vai ficar 4 elevado a 2, menos 4 vezes 4, mais 3. 4 elevado a 2 dá 16. O 4 vezes 4 dá 16, mais 3. 16 menos 16 é 0. 0 mais 3 é 3. Ó, o 3 também repetiu. Então, recapitulando. Aonde eu estou pintando de amarelo aqui, ó, era o x. Foi onde eu substituí pelos valores que a gente estava pedindo aqui na função. Tá? A função permaneceu a mesma, só substituiu os valores em x. Desculpa aí com a garganta. Então, o que a gente vai fazer agora? Olha só, a gente tem aqui o ponto A de coordenadas 0 e 3. Vamos anotar aqui no canto. Ponto A de coordenadas 0 e 3. Vamos chamar de ponto B 1 e 0. Vamos chamar de ponto C 2 e menos 1. De D 3 e 0. E de E, que eu esqueci de pôr ali, né? Vou pôr de caneta vermelha depois, o 4 e 3. Não tá aí. Viu? O pessoal tava achando que era só moleza. Fazer umas continhas doidas aí, né? Mas não é não, é facinho isso aqui. Vou diminuir aqui um pouquinho para a gente pegar o plano todo. Eu fiz só o primeiro quadrante. Só o primeiro quadrante aqui que eu fiz. Por que eu fiz só o primeiro quadrante? Porque eu não tenho, só tenho um valor negativo aqui, ó. Então eu só dei uma descidinha aqui no y, porque eu tenho menos 1. Então foi até o 3, aqui até o 4, porque os valores de x vão até o 4, são só positivos. E os valores de y vai do menos 1 ao 3. Então está aqui do menos 1 ao 3. É isso que eu preciso para desenhar o gráfico. Então bora lá. Coordenadas do ponto A, 0 e 3. Como é que eu marco 0 e 3? Vamos lembrar. Você está aqui na origem, o x é 0, então você não anda nem para a direita e nem para a esquerda. Fica no 0. Aí passa para a coordenada y, agora você anda 3, então você vai subir 3 unidades. Então aqui
Em cima da reta y está nosso ponto A. Beleza. Ponto B, 1 e 0. Aonde está o ponto 1 e 0? Então vamos começar, nós estamos aqui na origem. O x é 1, eu ando para a direita, então 1 unidade. Aí o y é 0, então não vou subir nem descer, porque ele é 0. Continuo em cima do eixo x. Então aqui está nosso ponto B. Ponto C, coordenada 2 e menos 1. 2 e menos 1. Então, vou andar 2 unidades para a direita. E aí, como o y é 1 negativo, então eu vou descer. Então, vou até fazer o pontilhado aqui. E aqui está o ponto C. Na atividade, quando vocês forem fazer o gráfico, eu quero o gráfico caprichado, tá, pessoal? Não vamos fazer de qualquer maneira, não. Capricho, usa régua. O ponto D tem coordenadas 3 e 0. Então, ó, estou aqui no 0, 0, né? Primeiro é o x, ando 3. O y é 0, não vou subir nem descer. Então, aqui está o ponto D. E, por fim, o ponto E, de coordenadas 4 e 3. Então, estou aqui no 0, 0, x é 4 e o y é 3, lá em cima. Então, vou fazer até um pontilhadozinho aqui. Muita hora nessa calma. Pronto, aqui está o ponto E. Muito bem. Tá, essa função está definida para todos os números reais, não é só o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, né? Tem o 0,5, tem 1,2, eu poderia estar representando esses pontos aqui também. Só que não precisa, eu posso pegar só os números inteiros para ter uma ideia de como é que vai ficar nosso gráfico. Como os pontos aqui não estão alinhados, se eu fosse desenhar uma reta, teria uma reta de A a B, mas não passaria por C a reta. Depois um de B a C, se eu fizesse uma reta, ela não passaria por D. Então, o que o gráfico da função do segundo grau faz? Ele faz uma curva, tá? Então, o gráfico da função do segundo grau, vou tentar fazer aqui direitinho a curva. Vou começar aqui, ó, porque aqui é o ponto mais baixo. Então, a função, ela faz isso. Ela faz isso. Ficou até mais ou menos, ficou muito ruim, não. Fazendo a mão aqui em cima da tela é mais difícil. Então, esse aqui é o gráfico da parábola. É uma parábola o nome desse gráfico aqui, tá? Essa parábola, vocês estão vendo que ela está virada para cima, né? Está parecendo uma taça, um copo. Quando ela está assim, a gente diz que ela é uma parábola de concavidade voltada para cima. No gráfico da função do segundo grau, você só tem duas opções lá para o gráfico da função do segundo grau. Vou desenhar dois planos aqui só para representar. Então, os eixos aqui, né? Ou a parábola tem concavidade para cima, ou ela tem concavidade para baixo, tá? Ela não tem de lado, não tem diagonal, não tem isso não.
Ou a concavidade é para cima, assim, ou a concavidade é para baixo. Tá? Então é isso, a gente vai fazer um exercíciozinho de gráfico desse. Veja esse vídeo quantas vezes for preciso, pesquisa em outros lugares, tem outros vídeos também, se você não entendeu o meu, tem outros vídeos que explicam, né, no YouTube. E vou tirar dúvida também, bora estudar.